Bom dia, mais um podcast aqui no Bravecast, mais uma vez com o nosso amigo Dr. Eduardo Nunes, doutora Luísa Rocha e minha amada esposa, doutora Karine Pelissari. Nós vamos fazer um bate-papo, um tema muito polêmico que a gente adora, nós adoramos esse tema e a gente adora polêmica também, né, pessoal? Podcast sem polêmica não tem Não, graça. não Meu tem Deus, graça. uma polêmica, me segura. E eu queria pedir então para as nossas rainhas aqui se apresentarem, começar com a minha esposa, se apresente, conte um pouco qual é a sua missão aqui na Terra. Gente, eu sou a doutora Karine Pelissari, eu trabalho em Balneário Camboriú, né, em Itajaí, Balneário Camboriú, e para fazer uma polêmica aqui, né, falando que eu sou uma vítima do PMA, uma vítima, né, então por isso que eu tô aqui hoje para contar que eu sou uma vítima da desinformação. Então, quem não sabe ou não conhece, eu até convidei alguns colegas médicos para escutar a nossa live, porque eu e o Pablo também, né, amor, que a gente foi uma vítima da desinformação. Então, hoje eu quero passar aqui um pouquinho para vocês a minha experiência com o produto e como eu sou apaixonada pelo tratamento, pelo procedimento. E é isso, vamos lá. E agora você, doutora Luísa, a minha esposa, a doutora Luísa Rocha, se apresente. Quem é a doutora Luísa Rocha e qual a sua missão? Então, sou a doutora Luísa Rocha, eu atendo em Maringá, né? Nós temos uma clínica, eu e o doutor Eduardo, que é por coincidência meu marido. E já tem aí mais ou menos 2 anos que eu tô única e exclusivamente nos procedimentos de contorno corporal, né? Os procedimentos minimamente invasivos. Então, o que o doutor Eduardo faz no centro cirúrgico, o que ele não faz, né? O que não dá para fazer no centro cirúrgico, a gente faz ali de maneira minimamente invasiva na clínica. Então, celulites, estrias, gordura localizada, né? Mini lipo e principalmente o que é a minha especialidade hoje, né, e que eu tenho também cursos profissionalizantes para médicos, que é os preenchimentos com PMMA, não só de bumbum, mas de todos os grupamentos musculares, né? Então é algo que eu tenho verdadeira paixão por fazer. Aprendi lá atrás com o Dr. Eduardo, né? Depois fiz alguns cursos, hoje eu já tenho a minha própria técnica, né, que eu fui desenvolvendo, mas quem ali começou e quem introduziu o PMMA para mim foi o Dr. Eduardo, né, que trabalha com o PMMA desde 2015, é isso? 2015, isso. Então... Mas vocês se apresentaram já a sua parte profissional. Agora fala um pouquinho mais, Karine e Luísa, né, Pablo? Quem são Exatamente. vocês? O que vocês gostam de fazer? A essência. Fale um pouquinho mais de vocês. Eu Pessoal sou a versão feminina do Eduardo. Então quem já acompanhou as outras lives já sabe, né? Eu só sou do sexo feminino, mas né, eu gosto de ficar em casa, gosto de treinar, gosto de ter um estilo de vida saudável, adoro Netflix, adoro iFood. E é isso, eu sou caseira, não bebo, não gosto de festa, gosto de estar com a família e de fazer PMMA. São as 2 coisas que eu gosto. E treinar. Eu estava até conversando com a Lu, que eu entrei no glúteo, no PMA, não tem muito tempo, mas sou extremamente apaixonada, mas eu gosto muito da parte facial, de qualidade de pele, de estruturação de face, sou muito apaixonada pelo ácido hialurônico, tecnologias voltadas para a face, então eu sempre estou procurando o que tem de melhor e de mais moderno para deixar meu paciente sempre satisfeito, e por isso que eu vim para o PMA, porque os procedimentos que eu estava oferecendo para glúteo não estavam me deixando feliz. Eu vi que aquele resultado durava muito pouco, nada acontecia, e eu falei, eu preciso arrumar uma alternativa para deixar o meu paciente feliz, porque se o meu paciente não fica feliz, eu não fico feliz. E a Karine, ela é tranquila, ela é uma versão um pouquinho mais oposta do Pablo, porque ela é um pouco mais enérgica, o Pablo é sempre muito calmo, muito tranquilo. É uma pessoa muito zen. E eu acho que é isso. E a gente, apaixonado por cachorros, quem acompanha a gente vê os nossos bichos pets. E é isso. Qual que é a sua última aquisição de cachorro, Pablo? Que a gente estava conversando ontem. Qual que é a raça? Foi a Jolie. Chihuahua, né? Chihuahua. É uma Chihuahua de surpresa, gente. Quem vai com um cachorro surpresa eu achei que você tava pra falando mim? da outra raça. Sabe qual que é aquela raça que o cachorro que tem a linguinha pra fora? É o Chihuahua. Não, que é todo peladinho. Acho que o Danilo tem uma. Eu não sei o nome. Não, mas o Chihuahua é bonitinho, ainda tem um cachorrinho Não, que é mais Chihuahua é estranho. lindo. Chihuahua é lindo. A gente tem um super exótico que é a lindo. paixão do Pablo, que é o Gambi. Gente... Saudade, meu Gambi. O Gambi é o quê? Um Chihuahua? Chihuahua. A Karine duvida, né? Mas eu bato. Eu disse que é chulata. É chulata, ele é bem misturadinho ali. Chulata. É misturado. Não fala assim no meu gambinho. E, Karine, ontem a gente trouxe aqui até um colega, né? O colega, o Dr. Mark Mene,
e a gente perguntou para ele sobre os preenchimentos faciais, né? Como houve, com o passar do tempo, não diria uma banalização, mas um excesso, talvez, de preenchimento facial, deixando as pessoas com o rosto muito preenchido, até estigmatizando as pessoas, né? O que você faz para evitar isso? O que você acha disso? Você acha que realmente aconteceu esse processo de estigmatização pelo Padronização, excesso? né? Parece que todo mundo ficou com a mesma cara, assim. Eu acho, com certeza. Inclusive, a gente está agora aqui no processo inverso, né? De sempre querendo naturalidade. Foi aquele boom do ácido hialurônico, quanto mais seringas, melhor. Hoje a gente tem a consciência de que quanto menos ácido hialurônico, né, melhor. Sempre pontos estratégicos e tratando a qualidade da pele, a musculatura da face, não só insuflando o paciente, né, insuflando, hiperinsuflando. A gente precisa corrigir todas as camadas. Só o ácido hialurônico, eu digo que o ácido hialurônico, na minha prática hoje, é a cerejinha do bolo, que a gente coloca em pontos estratégicos para realçar a beleza do paciente, mas por trás disso tem todas as estruturas a serem construídas que a gente vai fazendo com tecnologias, com os bioestimuladores particulados, né? Então isso mas que ficou com certeza esse estigma. Muita gente ainda tem medo de fazer ácido hialurônico porque realmente a gente viu aí atrizes hollywoodianas com aquele rosto super insuflado, pillow face, e que realmente eu sou super movimento contrário, meus pacientes conhecem que eu gosto sempre da naturalidade, tanto para o bumbum quanto para a face, eu sempre vou para o perfil natural. Ou seja, para ela fazer um procedimento e já poder sair para o convívio social normal. Isso. Sem recuperação, aquela coisa que a pessoa fica extremamente inchada, sempre sou do menos é mais nesse quesito. Então é melhor fazer pouca quantidade, mas fazer mais vezes. Eu acho que tanto o glúteo como a face, a gente é uma obra de arte que a gente vai lapidando, a gente vai construindo, a gente vai colocando, vendo o que fica melhor para cada paciente, sem padronização, sem colocar dentro de uma forma de bolo, né? A gente vai construindo dentro das características de cada paciente. Principalmente quando a gente fala de bumbum, que é um produto definitivo, né? Exatamente. Então, isso é uma vantagem, né? Porque você não vai precisar ficar fazendo manutenções, mas também, dependendo do profissional que você escolhe, né? Se não tem uma experiência, não sabe a técnica correta, também pode ser algo catastrófico, né? Tudo tem seus prós e seus contras. Então, a questão também de ir do menos é mais, aos poucos, é realmente, falando do PMMA, né? Que realmente é importante, porque depois é difícil de remover, né? Então, sempre tem que ir com bastante cautela. A gente estava até conversando ontem, né? Nunca teve nenhum paciente que falou assim, eu não gostei, é impossível, elas querem mais. Elas voltam porque elas querem mais. A minha dificuldade muito é falar, difícil. Menos, vamos devagar. Vamos devagar, definitivo, vamos com calma, porque já quer chegar, eu quero colocar tantos litros. Não é assim que funciona, calma, vamos com calma, né? E até, pessoal, que está assistindo a live aí, vai mandando as perguntas que a gente vai mandando aqui para as doutoras. E eu já vou começar agora com uma pergunta um pouquinho mais polêmica para vocês. Isso aí, põe uma pimenta. Podem responder. Aí. Qual é o mito, assim, em cima do produto que vocês trabalham que mais aparece? Qual é o mito? Qual é o principal medo, que é um mito, né? A gente já sabe que é um mito, dos pacientes que buscam fazer a volumização permanente? Qual é o principal mito? Acho rejeição. Eu acho que rejeição. Elas chegam falando, o produto não vai rejeitar no meu organismo, definitivo, rejeição. A primeira coisa que eu escuto quando venham falar comigo de PMMA. Rejeição é bem frequente, mas eu escuto muito. Isso aí não é uma bomba relógio? E muitas vezes a pessoa não sabe nem o que tá, mas o que você quer dizer com isso? Qual é a o que vai fazer com que esse produto seja... Infelizmente, até no meio médico, né, Pablo? Isso é impressionante, é triste. O que é exatamente? Os próprios médicos que não têm conhecimento sobre o produto falam, isso é uma bomba relógio. Tá, mas o que quer dizer? O que é isso, né? O bomba relógio, o que vai acontecer? O PMMA vai... explodir? Vai explodir dentro do corpo? Essa é a impressão. Do nada, depois de 20 anos, ele vai rejeitar, ou porque ele vai necrosar. O que quer dizer o bomba relógio, né? Chega talvez no ponto da rejeição, também que a Karine falou, né? E explica pra gente, então, vocês, por que ele não rejeita, o que é a rejeição em si, e por que isso não acontece com esse bioestimulador? Vamos lá. Começa. Então, assim, o PMMA, ele é um bioestimulador de colágeno, né? Ele é classificado como um bioestimulador de colágeno. Então isso já tira um mito, né? Porque muitas pessoas acham que é um volumizador, né? Exatamente. Eles então, o ácido que é um plástico também, né? As pessoas falam, isso é um plástico. Isso é um plástico. Pois é, e a prótese de silicone é um silicone? Não tem o menor sentido, né? É um produto microparticulado
classificado como um bioestimulador de colágeno, assim como o Sculptra, assim como o Radiesse, assim como qualquer outro bioestimulador de colágeno, porém ele tem uma característica de que as partículas são extremamente uniformes, regulares, e aí com os estudos científicos eles viram que um tamanho X de partícula fazia com que o nosso corpo não conseguisse degradar, ou seja, ele torna o produto definitivo, fica bioestimulando o colágeno a longo prazo, mas um tamanho que não fosse grande demais para que não causasse essa reação inflamatória exagerada, que seria uma rejeição, né? Então, com os estudos científicos, eles viram um tamanho de partícula exato. Ideal para isso. Ideal, né? Próximo do ideal, não existe nada perfeito, né? E não migra também, né? Que não migrasse, que não fosse fagocitado pelas nossas células, né? Comido, porque existem umas célulazinhas que elas comem as partículas e elas viajam pelo corpo levando a partícula para vários locais. Então, nossas células não conseguem comer essa partícula, fagocitar essa partícula. Não consegue carregar ela para outros lugares. Não consegue carregar ela para outros lugares e não conseguem degradar. Então, ele fica bioestimulando o colágeno a longo prazo. E, né, a vantagem do PMA é que ele não... as pessoas falam muito sobre, vai rejeitar, um absurdo. Mas o PMA não é utilizado só para estética. Ele é utilizado na oftalmologia, tá lá nas lentes intraoculares para corrigir defeitos de visão, tá no revestimento do marca-passo, tá na fixação de implantes na ortopedia, tá em vários locais da medicina. Uma dúvida que o paciente sempre tem, né, que a gente vai... ele é um produto particulado, assim como os produtos que a gente já conhece, que é a hidroxiapatite de cálcio, que é o Radiesse, com o nome comercial, o Sculptra. Que vão gerar a mesma reação. A mesma reação. A mesma reação, na verdade. Então, as pessoas pensam que o PMMA ele vai ficar uma bola de plástico dentro do bumbum. Não, gente. O PMMA é micropartículas que a gente tem um gel... Só se vê ao microscópio. Só se vê ao microscópio. Então, aquele gel que a gente vê, que a gente vai colocar no paciente, que eu já mostrei algumas vezes, ele é um veículo para entrar dentro do músculo. Então, ele vai ficar ali dentro do músculo. Só para levar as partículas. Só para levar as partículas ali. E esse produto, que é a carboximetilcelulose, ela vai ser absorvida e vai ficar essas micropartículas microscópicas ali produzindo colágeno e fazendo em volta um tecido de colágeno. Então, ele mimetiza um tecido. Então, ele fica ali dentro do músculo como se fosse realmente um tecido muscular, né? Exatamente. E por isso que as pessoas falam, vai envelhecer, o bumbum vai cair, vai ficar dupla bolha, o PMA lá em cima e o músculo. Não, exatamente o contrário. Vai ficar o músculo glúteo cada vez mais bonito, sempre localizado com o produto ali. E que eu acho muito legal é a customização do procedimento, né? Que com o PMA, cada glúteo, né, cada bumbum tem um formato, cada pessoa também gosta de algumas características, gosta de melhorar a depressão toracantérica, gosta de uma projeção superior, e que eu vejo que os cirurgiões plásticos, Eduardo e Paulo, podem aqui me falar, né, que a prótese de silicone, a gente não consegue customizar dessa forma, ela fica, né, num plano muscular e a gente não consegue tratar todo o resto. E a grande vantagem do PMA não só fazer de aumento glúteo, que para mim a melhor parte é deixar aquele bumbum perfeitinho, lisinho, com a qualidade de pele, tanto que a gente depois quando faz vê que a posterior de coxa não tem a qualidade que o bumbum tem logo quando a gente já tem aquele estímulo do colágeno do PMA no glúteo. Então eu acho essa parte muito fantástica, a gente deixa o bumbum natural, elegante, de acordo com o que o paciente deseja. Eu sempre gosto de comparar o PMA como se fosse um Sculptra aperfeiçoado, que ele é mais concentrado, ou seja, ele vai estimular mais colágeno que o Sculptra, e eu falo isso porque eu não tenho interesse comercial com nada mesmo, eu utilizo também Sculptra no meu consultório, mas o PMA ele é mais concentrado, então ele estimula mais colágeno, vai estimular por mais tempo, porque as partículas não são degradadas, e vai fazer o mesmo bioestímulo de colágeno, mas de uma forma mais potente, fazendo um tecido maior, que vai causar uma volumização e uma firmeza. E a principal diferença entre esses dois particulados é que um vai ter o consumo, né, o organismo vai degradar essa partícula que está gerando o estímulo da produção de colágeno, e no outro o organismo não vai degradar, né? A principal diferença. Vai ter um aumento da produção de colágeno mais exacerbado nos primeiros anos, depois ela fica bem mais lenta, né, ou até cessa, mas o resultado não se perde, né? Eu não tenho conflito comercial com nenhum produto, então eu posso, assim, na minha prática, não existe melhor bioestimulador do que o PMA, né? É realmente fantástico. Quando eu fiz o meu primeiro GUT, eu falei, como que eu não fazia isso antes? Socorro! Quantas pacientes suas não deixaram de aproveitar esse resultado, né, Exatamente. Karine? Eu queria aproveitar o gancho que a Karine falou sobre prótese de glúteo. Então, só sobre melhoramento estético do glúteo, nós temos 3 principais formas de tratamento, né? Que é a prótese de glúteo,
que é a lipoescultura, quando a gente usa gordura, e tem o PMMA. Né? Então, qual é a diferença deles? Né? A prótese de glúteo, a gente consegue volumizar apenas a parte muscular. Então, a gente não consegue melhorar a questão da flacidez da pele, que eu acredito que seja a maior dor das pacientes. E a celulite, né? Muitas E a vezes está celulite, associado, né? E um índice de complicações em torno aí de 30% a 50% na prótese de glúteo. Então, só para vocês verem a questão da segurança, né? Então, as pessoas aceitam muito Eu prótese de digo que glúteo. mais dia ou menos dia, nem que demore alguns anos, a paciente vai reoperar. Exatamente. Não existe prótese de silicone que você colocou uma vez e vai ficar o resto da vida. E o resultado fica estranho. Fica estranho. E outra, a lipoescultura, né? Então, a lipoescultura, o que é? Colocar a gordura, volumizar o glúteo com gordura. Então, a gente sabe que colocar a gordura dentro do plano muscular hoje é proibido. No glúteo. No glúteo, né? Por quê? Óbitos, 1 a cada 3 mil pessoas acabam indo a óbito. Então, foi proibido no mundo inteiro. Então, só se usa a lipoenxertia na parte do subcutâneo mesmo. Só que ele dá um aumento do subcutâneo, mas não dá firmeza. Né? Não melhora a flacidez. Você acaba deixando o glúteo, querendo Mais ou não, mais mole. pesado. Mais pesado e mais mole. Grandes quantidades de gordura acaba gerando flacidez. Sim, porque imagina, fica um bumbum pesado. Porque a mulher não quer gordura. Aí você vai aumentar, botar mais gordura no glúteo. Então não tem muito sentido. E também tem complicações. Então, em média, em torno de 8 a 10% necrose de gordurosa, cisto oleoso. Liponecrose. Se eu não me engano, eu acho que o PMMA, as complicações, eu acho que no máximo 1,8, né, de complicação. E todas elas a gente consegue tratar, né? Teve todos os relatos que tiveram. Os estudos que falam de 1,8% de complicações, a gente nem fala que são complicações, são efeitos adversos. Não existiu rejeição. O que foram as complicações desse 1,8%? Edema, infecção, hematoma, nódulo, né? Nódula pode acontecer com qualquer bioestimulador de colágeno, e né? a infecção que tratou com antibiótico via oral e resolveu. Então, assim, não foi uma infecção e aí, grave. esse estudo, ele foi feito, mas foi um estudo que acompanhou os pacientes por 10 anos, mas era numa época, né? Exatamente, que o Dr. Shakur, uma grande referência, né? Era uma época que ainda não estava no mercado o PMMA de 4ª geração, que é o que nós temos hoje, extremamente moderno. Era o PMMA mais antigo, ainda na época tinha outros PMMAs que não estão no mercado, né? Então, as partículas, elas não eram tão uniformes, tão perfeitinhas, tão simétricas como tem hoje. Então, dentro dessas complicações, nós tivemos 2 casos nesses 10 anos, agora me fugiu aí, mais de 2.000, 3.000 pacientes, né, feitas. 2.700 e poucos bioplastias feitas. A gente teve 2 casos de granuloma, que é uma reação inflamatória tardia, também tratada com medicação local. Não precisa abrir, tirar o produto do bumbum, mutilar o bumbum, isso não existe. É tratado com medicação via oral e local também, né, se necessário. Mas eram complicações que aconteceram com o PMMA antigo, ou seja, essa taxa de granuloma despencou ainda mais com o PMMA que a gente tem hoje. Hoje, para ter uma taxa de granuloma, se diz, né, em glúteos, 1 em cada 10 mil casos. Então, desde 2015, né, o Edu atua, eu desde 2020 com o PMMA, a gente nunca nem presenciou nenhum caso de granuloma. Então, é extremamente seguro. A complicação que a gente vê é nódulo. Sim. É nódulo, é mais frequente. Mas indolente, né? E aqueles casos horríveis que o pessoal compartilha no Instagram? De necroses graves. Né? O que elas dizem que é complicação do PMMA? A gente já então, cansada de falar, mas a gente sempre tem que falar da Urache, né? Vamos repetir. Da Urache, de todas esses, da Andressa, enfim. Eram produtos que eram utilizados, né? Que não eram PMMA, que são produtos clandestinos, produtos que nem é para usar em corpo humano, e tudo é atribuído ao PMMA. Então, qualquer tipo de complicação que tinha com um produto que não é para ser injetado, né? Silicone líquido, industrial. Eu já vi um dia uma paciente me mostrou um frasco de ADA, coisa que coloca em cavalo. ADE, isso. ADE que coloca em cavalo, outras coisas. Falei... E aí tudo é culpa do PMMA. Então, essa falta de desinformação, que nem eu falei que eu era uma vítima do PMMA, é exatamente pela desinformação. Porque eu achava que também entrava todo mundo no mesmo bolo. Mas é exatamente o contrário. O PMMA é extremamente seguro. Produtos não legalizados, produtos clandestinos, que a gente vê muito por aí em clínicas de profissionais não médicos, nem da área da saúde, que injetam litros e litros de silicone industrial, de silicone sei lá o quê. Tem tanto produto que a gente não sabe nem...
Isso é um problema de saúde Primeiro, no Brasil. saúde É uma diferenciar, né? epidemia. Milhares de mulheres transexuais, enfim, Exato. milhares de pessoas morrem no Brasil pela aplicação de produtos clandestinos. As E pessoas aí são enganadas, são né? enganadas Elas vão lá na muitas vezes. clínica, as Às pessoas vezes prometem são PMMA. enganadas, às vezes são enganadas, mas muitas vezes elas sabem que elas estão colocando o produto que não é o PMMA. Vão lá e arriscam, né? E elas arriscam. colocam, o que elas colocam, Que é mais essas barato, bombadeiras colocam, é um produto que a gente chama de barra 1000. É um silicone, óleo de silicone, barra 1000, porque ele tem 1000 vezes mais viscosidade do que a água. Se chama barra 1000. É produto que vem em galão, em indústria, pra fazer piso, pra fazer coisa, Olha, revestimento Não é um de produto médico, né? Não é um produto, não é um médico. Por isso produto que é usado para construção industrial, civil. Então Ele assim, usado para construção civil. gente, então imagina só, eu vejo isso como uma missão, porque muitas pessoas morrem muito, falecem por conta de produtos clandestinos, então a gente está aqui para tirar o PMMA desse bolo e mostrar o que é seguro para se volumizar glúteo, volumizar agrupamentos musculares, enfim, e não utilizar produtos clandestinos, porque realmente a taxa de complicação e morte é gigante. Eu já conversei com várias pessoas, assim, que até transexuais, que aplicavam em clínicas clandestinas porque não tinham acesso ao PMMA, enfim. Então, a gente, como missão aqui, como médicos, é trazer a segurança do PMMA. Exatamente. Eu vi o que fizeram uma pergunta, a Sandra, se é possível retirar a prótese de silicone e colocar a PMMA. Com certeza. É um dos procedimentos bem comuns, né? A gente recebe muito pacientes no nosso consultório insatisfeitas com o resultado estético que a prótese dá, porque ela fica meio que uma bolinha na Ela parte acaba de cima, ficando né? muito marcada, né? Fica Um bico, marcada, né? e aquela parte de baixo Ela do bumbum atrofia a musculatura meio com o reta, tempo. exato. Então as pacientes vêm com o desejo de camuflar essa prótese, né, muitas vezes, e é o que eu sempre digo, é muito complicado a gente fazer essa camuflagem, porque não tem como camuflar 100% uma prótese de silicone. E outra coisa, o que a gente já até conversou aqui, que o Dr. Pablo estava falando, a prótese, ela não vai ser definitiva, ela vai migrar, ela vai deslocar, ela vai se mexer ali dentro da musculatura. Então a gente está camuflando algo que não é definitivo com um produto definitivo. Então, hoje, o que eu tô fazendo, que é uma camuflagem ideal, daqui a 3, 4 anos, essa camuflagem não é mais ideal, porque sua prótese mexeu e aonde eu camuflei não era para estar camuflado, né? Deu para entender, né? Então, a gente não deve fazer uma camuflagem com PMMA numa prótese de silicone. Aí eu sempre indico, faça com ácido hialurônico, que é um produto temporário, né? Depois, se precisar dissolver, você dissolve. Agora, para paciente que está insatisfeita com a prótese de silicone, o que a gente recomenda lá faça a retirada da prótese, aguarde 6 meses e aí a gente faz o preenchimento com o PMMA. E aí consegue dar o resultado, né, que a paciente E deseja. ele consegue volumizar o músculo? Consegue volumizar. A única questão é, se a paciente tem a prótese já há muito tempo, Fica prótese atrofiado. atrofia o músculo, que eu acho assim a prótese eu vou ser Quase bem iatrogenia. agora, É um mal, uma incisivo. iatrogenia. Iatrogenia. O glúteo máximo é um dos principais músculos da marcha. De você conseguir se sustentar em pé e andar. Andar é uma coisa básica. Funcional. Então, uma coisa funcional. É o maior Então músculo você do corpo, né? exatamente. Aí você coloca uma prótese Comprime ali aquele músculo. que vai atrofiar o seu músculo. E Daqui vai a acabar ficando quantos evidente. anos, aí você tá com 60 anos, você vai o quê? Andar de bengala, porque você não consegue ativar mais a musculatura. Ou vai ativar de uma maneira Os mais médicos pobre, pedem né? para paciente parar de treinar glúteo, de hipertrofiar o vezes. glúteo, porque não pode, porque desloca a prótese. Então, com o tempo, o volume final do glúteo vai ser só do implante e Muito, quase muito. nada do Quase músculo. nada. É por isso que ela fica marcada e evidente, né? Tem com um o tempo. paradoxo aí, então. E sim. é um músculo funcional, e sobre isso ninguém fala. A prótese é linda, é maravilhoso, é muito mais seguro que o PMMA. Mas o Mentira. PMA, óbvio, E uma Mentira. coisa legal, né, Lu, Mentira. do PMMA, que além de você casar aquele volume bonito, na musculação você ainda tem uma resposta melhor, porque o seu músculo está mais vascularizado. Exato. Vai Chega mais hipertrofiar ainda mais. Vai nutrientes, consegue hipertrofiar. ter... Dá mais força, dá aquele né? mais Já pump tem ainda. estudos científicos que mostram Que- maior força de tensão ali, a Porque distensão fez uma muscular. neovascularização, tem mais calibre de Vasos. Exatamente. né? Então, na questão do retirar a prótese, a gente retira, espera 6 meses, começa a fazer o preenchimento, mas o que a gente fala é o seguinte, nós vamos ter que fracionar em várias sessões Porque o de músculo pouco fica volume, muito porque o atrofiado. músculo ele fica um papel. Porque daí tem que fazer Não doses tolera. bem menores, né? É. pra Um conseguir. pouquinho, 60 ml, espera 60, Então, 90 dias, mais um pouquinho. É sempre importante também o colega que vai fazer a retirada do implante tirar junto a cápsula que possa haver do implante, Ah, é para depois difícil. não fazer um preenchimento né? ou lesar essa cápsula para ela aderir fazer uma um na outra, popcorn, alguma fazer um coisa popcorn que é queimar, queimar a agredir essa cápsula
para ela colar. Para ela colar, porque se depois fizer um implante, seja ele qual for, dentro dessa cápsula, aí sim pode formar um seroma ou algo que vai incomodar o paciente. O PMMA fica perdido ali. Exato. Então o PMMA, ele ajuda a recuperar o músculo. Recuperar, dá mais força. Em caso de olha resistência. só, pessoal. É. Então, olha A vantagem. o preconceito que as pessoas têm com o PMMA. Infelizmente, a maioria dos médicos, cirurgiões plásticos também, nós estamos aqui no segundo congresso BAPS de cirurgia plástica falando do PMMA, que é um tabu, inclusive, para os cirurgiões, é uma missão que a gente tenta carregar, né, Sim, para desmistificar, né? O que eu acho engraçado é que, assim, pro que convém, né? Eu digo, pro que convém, todos os profissionais médicos mostram artigos científicos, né? Ah, eu faço dual plane, bibibi, bababá. Ó, artigo tal, sustenta prótese, assim, assim, assim. Tá, e o PMMA? Não, o PMMA é uma bomba relógio. Tá, mas por quê? É porque é uma bomba... Tá, me mostra o artigo. Aí não existe. A rejeição, cadê o artigo? Aí é blog vítimas da bioplastia. Só que eu falo, aí é outra coisa. Aí se informam igual os leigos, né? Um peso e duas medidas, entendeu? Eu peço, tá, tem uma complicação aí que tu disse que é PMMA. Me mostra a biópsia. Não tem. Não tem, às vezes nem exame de imagem. Não tem nada, então... Aí coloca a culpa. A culpa vem no PMMA. Às vezes não tem nem exame de imagem. Muitas vezes a paciente que está com uma lesão severa por um produto, um silicone industrial, ela chega no pronto-socorro dizendo, foi PMMA. Aí o médico vai lá, trata e ainda publica um artigo dizendo que foi PMMA. E anota no prontuário. Uma vez que está no prontuário, virou verdade, né? Virou verdade. Só que não tem nada comprovando. Não tem biópsia, não tem exame de imagem. Então fica também um alerta para os pacientes que vão realizar o procedimento com PMMA. Pede a certificação, o lote do produto que está sendo utilizado, que vem né? Como coloca a prótese de silicone. Tem os adesivos, né? Vem os adesivos, pede os adesivos, veja o produto, né? Porque você tem que ter a certificação daquele produto que você colocou, que é definitivo. E outra atenção que eu digo, né? Seja qual for a complicação que você tenha tido, vamos dizer que você tem PMMA e você teve alguma complicação. Que com certeza não foi rejeição, porque não existe, né? Mas, digamos, tô com nódulo, tô com alguma coisa e eu acho que é PMMA. Procure um cirurgião plástico que faça PMMA. Por quê? Porque o que eu tenho visto? Existem, e nem vou citar nomes, a minha vontade é citar, tá? Mas eu nem vou citar nomes, porque, né, porque daí dá ibope. Não vou dar ibope, nem quero processo. Mas existem cirurgiões que estão aproveitando dessa onda de pavor contra o PMMA. A mesma coisa com a síndrome EIGEA, né? Para se promover e estão mutilando mulheres. Abrindo o bumbum de ponta a ponta para retirar um produto que não gera tem o medo para trazer uma solução que não é necessária. Eu tenho visto casos tristes de mulheres mutiladas por certas pessoas que estão aproveitando essa onda para serem os heróis, os salvadores da pátria. É a mesma coisa para tirar nódulo. O cara que mutilou ela. A pessoa ela. tá com um nódulo que a gente consegue tratar com laser, com corticoide. Ele vai lá, abre a bunda de ponta a ponta, puxa a pele e arranca. Mas não é para tratar o nódulo, é com a falsa premissa de que esse nódulo pode até ser indolente, mas ainda vai ter um problema maior. É a mesma coisa da síndrome Pra mim é crime. É um crime. É a mesma coisa que a síndrome E colocam nas redes sociais, olha, o PMMA fez isso e eu tô salvando essa paciente. É a mesma coisa que a síndrome do silicone, né, Pablo? Tem hoje médicos que geram também o pavor nas pacientes. Não, se você tem silicone, você precisa tirar, porque gera um mercado nisso aí. Gera um nicho de negócio, né? E vamos retirar procurem cirurgiões plásticos, se você acha que é PMMA, ou se você tem alguma coisa, procurem cirurgiões plásticos que entendam do produto. Que não vão mutilar você de forma desnecessária, porque eu tenho visto muitos casos. Hoje a gente faz tratamento de nódulos com laser, tratamento de cápsulas, às vezes de implante, a gente retira também, ou machuca. É difícil retirar porque a cápsula do implante de glúteo ela é muito fina, mas a gente machuca essa cápsula para ela se colar e você poder fazer o tratamento que você quiser nesse glúteo. E o que a gente mais vê, que as pessoas confundem, é que assim, o PMMA, pessoal, é um produto médico aprovado pela Anvisa. Então, para existir esse produto à venda, é feita uma série de estudos e certificações, igual é do seu ácido hialurônico, igual é da sua hidroxapatita de cálcio. Então não é um produto clandestino. Clandestino existe? Existe. Só que, lógico, uma pessoa mal intencionada que vai vender um produto clandestino, ele não vai falar que, não, isso aqui é clandestino, tá? Ele vai falar que é algo legalizado e vai jogar a culpa, às vezes, em algum outro produto, né? E geralmente quem fala o clandestino que está vendendo esse tratamento. Que as pessoas dizem muito assim, ele é aprovado pela Anvisa, mas ele é só em pequenos volumes. Tá, então qual que é esse pequeno volume? Me diz. Qual que é o pequeno volume? Aí você vai ler o estatuto lá da Anvisa sobre o PMMA e o que diz? Diz que
o volume indicado para o paciente deve ser definido pelo médico que está realizando. Ou seja, Perfeito, é o médico quem decide qual é esse pequeno volume, qual é esse volume que é indicado para aquele caso. Sim, Para corrigir aquela lipodistrofia, enfim. Então não existe um número X. Só pode até 10 ml, até 20 ml. Não existe esse número. Não existe. São pequenos. O volume, quem tem que decidir é o médico. É isso que está no estatuto. E para a Anvisa, PMMA é um medicamento. Sim, Né? sim, Tem bula, sim. tá registrado, tá tudo certo. Então, depende do médico indicar. E Né? Porque a gente precisa separar, né? O que é o que é o engraçado é que produto todos os do profissionais procedimento. concordam naquele tratamento, que foi um dos tratamentos que tiveram muito sucesso, que é na lipodistrofia, causado por alguns antirretrovirais e até na Síndrome de Paris-Romberg também. Isso, na AIDS. E se é aprovado para isso, por que não pode ser Disponibilizado aprovado pelo para outras SUS. coisas? E o Né? SUS O SUS disponibiliza. aprova. Então, assim, a gente está dando um tratamento ruim para essas pessoas, O SUS tá errado? né? A A gente pessoa tá que fala colocando mal uma bomba disso... relógio nessa pessoa? Exatamente, a gente tá colocando uma bomba, porque hoje a gente vê que os pacientes que têm a doença virou praticamente hoje uma doença crônica. O tratamento hoje consegue zerar a carga viral. Então a gente vai dar. Então eles não têm uma reação tão. Eles não têm uma doença tão grave hoje, graças às medicações. Então a gente vai dar. O sistema sobrevida imune aumentou da pessoa muito. com HIV não é porque, mas no HIV pode porque a pessoa tem um sistema imune prejudicado. Não, ela Não, a tá pessoa que está em tratando, né? tratamento, ela tá com um sistema imune igual de uma pessoa Normal. normal. Exato. Carga viral fica zerada. Ela trata Então a e gente ela vai tem dar um sistema imune é igual. autorizado um tratamento pelo governo ruim para esses pacientes, né? Eu Então acho que não. Não eu cola, né? acredito também que tenha uma guerra comercial muito forte também. Aí é que Porque tá. não é Aí é que tá. interesse das empresas, né? Não vou falar nomes, mas de ácido hialurônico, de Nem. produtos temporários, que o PMMA seja difundido. Porque hoje em dia. Com certeza. Uma não. vez que você preenche um mento, uma mandíbula com o PMMA e você chega no resultado que você quer, você nunca mais volta. Não volta mais. Falando Não tem exatamente- Como é que reincidência. se isso for difundido e todo mundo começar a fazer, como que o ácido hialurônico vai se manter? É isso que eu digo, assim, que tem que pensar muito. Vai quando ainda se manter, a mas pessoa não Pra outras, né? outras tem que ver o coisas, que a pessoa ela quer, né? Eu queria assim, eu quero melhor para o meu paciente. Porque, com certeza, a gente fazendo ácido hialurônico, o valor é alto e o paciente é recorrente. Ele está ali todo ano tendo que fazer. E uma pontinha, né? Porque o PMMA pode infeccionar, enfim, mas você vai fazer 1 ou 2, 3 vezes no máximo aquele procedimento, reabordar, enfim. E o ácido hialurônico, você vai ficar reabordando todos os anos. Então, o risco de infecção ou de uma complicação, ao meu ver, se torna muito maior do que um procedimento que você faz uma ou Uma duas vez. vezes. Uma vez. E o que eu sempre digo para os pacientes é: infecção não é inerente a um produto ou Sim. a uma prótese. Exato. É inerente ao... É inerente à higiene do higiene do procedimento. Tem que Exatamente. separar Se o você o botar produto óleo do de procedimento. cozinha estéreo dentro da paciente, você não fica com infecção, você não pega. Vai ter outra coisa. Se botar Exatamente. óleo de cozinha que esteja estéreo, que não tenha bactéria ali, não vai ter infecção. Vai ter outras Pode ter uma complicações. inflamação, pode ter uma reação alérgica, uma pode ter rejeição, tudo. enfim. Mas infecção não. Então, infecção é presença de bactérias. São Então, produtos são não médicos, geralmente, ou técnicos ou produtos que não corretas. são estéreis, né? Se você for lá numa bombadeira que vai colocar o barra 1000 que vem em bujão lá de indústria, Que ele não é não tá estéreo. Corre o risco de você ter infecção. Agora, produtos estéreis está na higiene do procedimento, né? E lembrando que a infecção ela é tratável, né? Enfim. Exatamente. E o ácido hialurônico, eu falando agora de resultados. Muito paciente tem medo porque é um procedimento definitivo. Então, como eu sempre recomendo, começa com o menor volume Menos é mais, sempre. menor volume possível para o teu caso e nada te impeça que daqui 120 dias, 2 meses, 3 meses você coloque mais, daqui 1 ano você coloca mais. Então, sempre colocar aos poucos. E paciente que tem muito medo, eu não sei como é que vocês abordam, mas eu não sou paciente que insiste pro paciente fazer. Não, de jeito nenhum. Não de jeito insisto, quer nenhum. fazer, a gente faz, não quer, não. Eu Claro. mostro o Tem pós e o várias opções, contra. né? Isso, eu mostro o De pós e todos o os contra de tratamentos. cada tratamento. Quer bancar um ácido hialurônico e fazer esse procedimento todo Ótimo. ano, gastando X? A gente Pra faz mim também. aham. Ótimo, né? Tá ótimo. Quer fazer com gordura? Que- Faz, Quer fazer, né? inclusive, muitas pacientes fazem com gordura, depois faz PMMA, enfim. Eu nunca tive um paciente que fez PMMA e se arrependeu. Mas de ácido hialurônico, que depois migrou para PMMA, quase a grande maioria, né? Então, quando uma orientação para os pacientes, eu tenho medo de começar a fazer o PMMA. Faça com ácido hialurônico
veja o que você acha e começa com pequenas etapas de PMA. Coloca pouquinho, vê o que você acha, você vai sentir a qualidade da tua pele, do bumbum, a melhora da celulite. E mesmo porque nosso corpo, né, a gente pode ir mudando ao longo do tempo e grandes volumes pode ser que depois não seja mais a tua vontade. Então coloque pouco e vai fazendo, né? Eu realizo também o procedimento com ácido hialurônico, mas é o que eu digo assim, o ácido hialurônico ele tem indicações pontuais. Exatamente. Ele não serve para fazer uma volumização global do bumbum igual um PMMA, tá? Porque o ácido hialurônico ele não trata flacidez. E é uma voltinha só ele com é uma empinadinha leve, uma correçãozinha de alguma depressão, alguma simetria que você tem. Bem, né? E tem um terceiro porém que ninguém fala, mas que é uma questão real. Ácido hialurônico é hidrofílico, ele puxa água. Uma vez que você puxa água pro seu bumbum, vai te dar celulite. Quanto mais volume você colocar, mais volume você colocar, mais celulite você vai ter. E ninguém fala sobre isso. E acontece. E a gente fala isso porque a gente fez num colega amigo pessoal nosso, médico, que a gente falou, vamos fazer o tratamento permanente. Não, ainda quero ver como vai ficar, né? Um médico amigo nosso, e a gente fez o glúteo dele com ácido hialurônico para volumização. Fizemos até outras áreas corporais. Ele falou, olha, uma coisa que eu notei, não sei se alguém já falou para vocês, é que eu nunca tive celulite, um homem, e agora começou a ter celulite no bumbum. Porque botou bastante volume. Caramba, fizemos 80 ml em cada lado de ácido hialurônico. Ele já tem uma Ferrari no corpo dele. É uma Ferrari, uma Ferrari que vai durar uns 8, 9 meses, mas é uma Ferrari. E ela vai pegar fogo. E aí, grandes volumes, puxou água, homem se queixando de celulite. Eu gostaria e não vai tratar a flacidez, né? Não vai tratar a flacidez. Pelo contrário, dependendo do peso que você coloca, pode até ser um fator desfavorável para quem tem uma flacidez. Uma outra abordagem que eu faço, que pode ser interessante, por alguns pacientes que têm medo, às vezes eu faço uma base com PMA, e aí eu vou fazendo pequenos volumes com ácido hialurônico que ele tem medo, de contorno. Aí ele consegue sustentar aquele ácido hialurônico e não fica lá uma Ferrari, né? De contorno vai muito bem. Então aí a gente vai fazendo pequenas lapidações com ácido hialurônico, é uma alternativa também para quem tem receio de já começar a fazer todo o com PMA. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a melhora da qualidade da pele com PMMA. Isso. Nossa. Que isso, pra mim, não tem igual. Queria jogar no corpo inteiro, né? A vontade é jogar no corpo inteiro. No corpo inteiro. O PMMA como bioestimulador de colágeno, nem tô falando como volumização. Ele é usado em bioestímulo da face, tratamento de flacidez. Braço, coxas, flacidez. Ele é o bioestimulador de colágeno mais potente que existe. Não existe nenhum melhor. Não existe. Não existe mesmo, assim. Ele é muito mais potente do que os outros bioestimuladores. Ele é rejuvenescedor. Rejuvenescedor. E é incrível, assim. A gente tem fotos, né? Pacientes que fizeram... Tem uma paciente até do Eduardo, que é muito engraçado, que há 10 anos ela colocou o PMMA no bumbum. E aí fez Renuvion no corpo todo, né? Sim. Fez Renuvion no corpo todo. Ela voltou depois. Aí ela voltou ano passado. Tem 10 anos isso. Tem 10 anos. Aí ano passado ela voltou e falou, eu vim fazer Renuvion, refazer o meu... 10 anos, né? Sim. Vim refazer o meu Renuvion. Na época ela não fez Renuvion, né? Ela fez... Não tinha Renuvion. Ela fez a gente fez o glúteo há mais ou menos uns 7 anos. PMMA. PMMA. E ela voltou, por quê? Ela já, nesse mesmo momento, na mesma época, a gente fez uma lipoescultura nela, mas não existiam ainda as tecnologias de retração de pele. Sim. Certo? Aí passou ali os 7 anos, ela voltou, porque as áreas onde a gente fez a lipo já tinham uma certa flacidez, uma paciente sem gordura nenhuma, paciente bem magrinha. Agora no bumbum ela não tinha mais nenhuma queixa. Aí ela fez Renuvion no corpo todo, o único lugar que não precisava de Renuvion era o bumbum. Era o bumbum. Olha tava que em incrível. pé, durinho, assim. As lindo. costas, flacidez, e o bumbum firme. Então, pra quem, tinha gordura, quem tem medo, né, do resultado a longo prazo, porque é um produto definitivo, olha só. Então, depois de 10 anos... 7 a 10 anos. A qualidade da pele estava sensacional. Sim, e onde não foi colocado PMMA, o tempo continuou fez o seu papel. Eu, como experiência pessoal, vai para 6 anos que eu tenho PMMA. Não tô viva, gente. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não acontece, né? A gente sabe que tem uma resposta à produção de colágeno ali inicial muito forte, que dura ainda em torno de 5 a 10 anos, mas ela é de uma maneira bem mais lenta com o passar do tempo. Tanto que a pessoa, por exemplo, faz um glúteo. Por exemplo, uma pessoa... Acontece às vezes, né? O paciente faz atividade física, se cuida e faz o glúteo melhora de formato, aumenta. E ela, de um dia para o outro, resolve ficar sedentária, o bumbum vai diminuir. Por quê? Não porque o produto saiu dali ou parou o bioestímulo de colágeno. Porque a musculatura desinflamou, porque não faz mais exercício físico e diminuiu. Perdeu o tônus, né? Perdeu o tônus muscular. Então, assim,
ele é permanente, o resultado é permanente, desde que se mantenha os mesmos hábitos que a pessoa já tem, né? Ou se você resolver perder 20 quilos, você vai perder gordura no bumbum, vai diminuir o bumbum, mas não porque você perdeu o PMMA, né? Então você tem que... Isso acontece também, então isso é bem frequente, a gente tem que também Ó, desmistificar. isso aí sempre, não sei se perguntam pra ti também, né? A Josi perguntou aqui se pode colocar na mama também. Isso é algo que sempre perguntam. Posso preencher a mama? Então, assim, mama é um órgão, a mama feminina é um órgão funcional, né? Ele tem função, né? Glândula. Então, a gente não pode colocar nada na mama a não ser gordura, né, doutores, que vocês fazem ali na lateral. Eu só gordura. não faria. Não, é não só tem gordura, estudo ainda. só gordura, só gordura. Não, a gente coloca no E peitoral até masculino. a gordura na glândula, ela não tem uma pega boa, né, Plavo? Dependendo do local. A minha preocupação é atrapalhar no diagnóstico de câncer de mama, né? Então, Quando você pode... faz volume, né? Não a gente pequenos nunca pequenos coloca volumes nada pra na contorno, mama, mas- só em peitoral masculino. Na mama feminina, não. Só prótese. Gente, não queira inventar também. Faz tem a uma prótese de silicone, já tem R24R, já fica ali. já tem as várias técnicas, mastopexin R. Eu acho melhor. E o resultado que as brasileiras buscam em mama não consegue com gordura, né, Papo? Impossível. Não, tem que ter prótese. Impossível. Tem que ter prótese. Ó, não tem outra como. pergunta aqui, a Sandra. Pode colocar PMA nos seios? Não. Não Não. tem, de jeito nenhum. Que mais? Muito bem, passear, pessoal. Acho que o Eduardo vai dar notícia ruim. 5 pro meio-dia, né? Pessoal, o papo tá muito legal, muito bacana, mas a gente vai ter que terminar por aqui. Já tá dando o nosso horário, tem mais entrevistas hoje. Eu gostaria de agradecer a doutora Karina, a doutora Luísa. Obrigado, meninas. Obrigada Obrigado a pela você. presença. Quero convidar aqui que tá assistindo a live, né, que por acaso tenha ficado com alguma dúvida, podem entrar, acho que a Isso, doutora sim. Karine também, né? Deem as mensagens Mandem finais lá de no meu vocês, vai lá, Lu. direct, podem mandar mensagem no meu direct, eu sempre procuro responder todo mundo, então qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do PMMA ou de outros tratamentos, né, que sejam da minha alçada, pelo amor de Deus, não vão querer perguntar de plástica, que aí é no Aí Instagram você dos passa pra dois mim, ali. Você passa pra mim, ou pro Pablo. Mas vai ser um prazer aí tirar as dúvidas de vocês, e é isso, foi um prazer. Foi um Karine, prazer. suas últimas mensagens. É isso que eu Sim. tenho como missão, porque eu acho que tem muita gente, como eu disse, né, vindo a óbito por conta de produtos clandestinos. Então, a gente esclarecendo sobre o PMMA, a gente tem uma missão muito importante. E também dizer que, apesar do o produto é seguro, mas também a gente tem que saber escolher nas mãos certas. É um procedimento que ele tem que ser customizado para cada paciente. Então, procurar o médico que faz o teu gosto, o teu estilo de tratamento, né? Porque cada um tem sua maneira de trabalhar. E claro que o PMMA é maravilhoso, mas Isso. é importante dizer, o PMMA não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Existem sim contraindicações, é por isso que a gente solicita exames, Exames. precisa de uma consulta médica, né? A gente não é vendedor de PMMA, a gente vende tratamento. Exato. Então, pode ser que o PMMA não seja para você. Então, Exato. por isso a importância de uma consulta Exato. médica. Então, né? a gente, dentro da consulta, a gente vai ver se o paciente é candidato para receber esse produto, se ele vai se beneficiar desse produto, vai beneficiar desse tratamento, e a partir daí a gente traça estratégias para melhorar o glúteo do paciente da maneira que ele gosta. Então, essa fica a minha mensagem. Muitas pessoas já chegaram e falaram, não gostei daquele bumbum tal, porque é gosto, né? Cada um tem uma maneira de trabalhar com o bumbum. A minha, geralmente, a naturalidade é que a pessoa olha aquele bumbum lindo, maravilhoso, mas não teve nenhuma intervenção, né? É mais ou menos isso. Fica a minha mensagem. Para todos os colegas médicos também que têm dúvidas de PMMA, podem conversar comigo. Os pacientes que querem saber um pouco mais, tirar as dúvidas, estou aqui à disposição no meu direct também. Estamos abertos aí, todos que tenham dúvidas. Tanto os colegas médicos, né, Lu? A gente tem alguns Tem umas treinamentos perguntas lá. legais aqui. Homem pode colocar PMMA no pênis? Pode, gente. Existe Pode, aumento tem peniano gente que faz, definitivo. a gente não faz na clínica, mas tem gente que faz Faz. A gente Mulher indica, também, mas- preenchimento feminino. também. Preenchimento íntimo. Pessoal, então esse foi um episódio super bacana. Depois vocês voltam aqui, a gente marca outro horário em outro evento, quem sabe. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio. Até a Tchau, próxima. tchau, Valeu. gente.